Boa tarde, meus irmãos. Aqui é o Marcelo, do canal Novidade da Promessa, Atos 29. Estou aqui fazendo esse pequeno vídeo para vocês. Hoje eu vou falar de uma questão muito polêmica, né? Uma questão polêmica que é em torno das escrituras da Bíblia, né? Que sabemos que ela está manipulada, né? E um dos responsáveis para essa manipulação foi o imperador Constantino de Roma. Ele foi um dos responsáveis a manipular a escritura. Como eu falo sempre, né, nesses vídeos que eu faço, né, nesse canal, que ela tem 98% de mentiras e 2% de verdade, que nos concílios eles não conseguiram tirar todos, né? Toda a verdade. E tem 2%, no meu ver, né? Na minha concepção, 2% de verdade. 98% eu acredito que é mentira. Foi acrescentado, foi retirado da escritura antiga, que na verdade não era a Bíblia, né? Eram os pergaminhos do povo de Arras, e Constantino pegou e moldou ela e colocou como Bíblia, porque Bíblia ela é grego, os gregos romanos e juntos que inventaram essa Bíblia que está nas nossas mãos hoje. E vou ler aqui um livro, que esse livro acho que quase todo mundo tem ele, que é o livro Os Meninos da Rua dos Albatroz. Estava lendo ele, já fiz alguns vídeos sobre, com ele, com esse livro, e continuando lendo, e vi uns pontos de vista aqui, de que o imperador Constantino, ele moldou essa Bíblia, que é grego-romana. Eu vou começar aqui a ler esse livro aqui, que tem muita coisa aqui que eles mexeram, né, na escritura. Vou começar lendo aqui, ele é na página 160. Quem tem esse livro em casa, lê, e tem muitas coisas boas nesse livro. E ninguém dá nada por esse livro, mas é um livro muito importante, como está escrito lá em Enoque, né, nessa profecia, que nos fins dos tempos ele ia dar livros e mais livros para a gente ver as verdades que está escrita aqui nos livros. E por isso que a gente acredita nesses livros de histórias que nos fins dos tempos estão chegando às nossas mãos. Vou ler aqui para vocês verem algumas coisas que está escrito aqui. Chega assim: a Pompeia de Gilgamesh, que falava de um homem que construiu uma embarcação e salvou sua família e alguns animais de desaparecerem em um dilúvio que fez cobrir toda a terra de água. Se parece com a de Noé e sua arca, descrita no Tanakh dos judeus. Você pode ver que lá no outro lado, né, já tinha essa história, né, de que falava que tinha, como está escrito aqui, né, uma embarcação e Pompeia de Gilgamesh, que falava de um homem que construiu uma embarcação e salvou sua família e alguns animais e desapareceram em um dilúvio que fez cobrir toda a terra de água, se parecendo com a de Noé, descrita na Tanakh dos judeus. E aqui embaixo, a lenda da criação nascida de uma virgem
Ó, já fala a lenda, ela é de uma criança nascida de uma virgem no dia 25 de dezembro. Era contada por muitas culturas no Oriente. Nós sabemos que o Oriente é aqui, né? Eles mudaram, né? E eles falam do outro lado lá. Mas você pode ver que essa cultura da Arca de Noé, é, de, de nascimento de uma criança, isso já vem de cultura antigas que o próprio Constantino pegou e trouxe para essa nossa escritura que a gente tem aqui na mão. Eu vou ler para você ver aqui mais uma vez. A lenda da criança nascida de uma virgem no dia 25 de dezembro era contada por muitas culturas no Oriente, entre elas a do mitraísmo. Aí, ó, esse nascimento dessa criança aí é o Mitra. Nada a ver com o nosso Salvador Yahushua, é o impostor. Você pode ver que já era contado há muito tempo, em vários séculos, que foi uma religião indo-iraniana, nascida no Mediterrâneo Oriental, na época helenista, provavelmente no século II a.C. Vou ler como está aqui. Você pode ver que essa história que está na escritura, de nascimento do bebê de uma virgem, já era contada no século II antes de Cristo. Para você ver, no século II antes de Cristo. E era era no Indo-Iraniana, no Mediterrâneo, no Oriente. E pode-se ver que os romanos, né? Os romanos, que era comandada pelo Constantino, que pegou esses contos e trouxe para a nossa escritura que nós temos hoje em dia. Continuando aqui, elevada para o Ocidente, porque eles inverteram, né? Inverteram o Oriente aqui, eles chamaram aqui de Ocidente, através dos soldados romanos. Eu falei com vocês que eram os romanos que trouxe essa lenda, e nos soldados romanos. Essa lenda, com todos os seus elementos, a estrela de Belém, os reis magos e seus presentes, seria usado para explicar o nascimento do Messias na nova religião, o cristianismo. Esse aqui, ó, quando começou Constantino criar essa religião do cristianismo. Esse livro aqui é forte, poderoso. Continuando aqui, os judeus conheciam muito sobre o céu e seus corpos celestes por meio de sua ciência oculta, a Cabala. Eles tinham conhecimento, né, da Cabala, que com certeza foram os anjos caídos, né, que ensinou eles conhecimento dessa Cabala. Eles podiam fazer previsões relacionadas ao movimento dos astros e sua influência na Terra. Esse movimento descreve muitos ciclos, os quais determina as eras. Para você ver como é forte aqui essa passagem aqui, essa escrita aqui nesse livro. Olha para você ver como essa história nossa que temos nas escrituras são feitas por homens. E o primeiro foi o Constantino, um deles, né? Que teve os papas também, né? Os concílios juntos, né? E com certeza eles tinham anjos caídos ajudando eles a fazer isso aqui. Porque eu acredito que eles não iam ter uma inteligência tão grande assim para moldar isso aqui. Aí, continuando. A era de peixe é que mais destaque ganha na interpretação astrológica. Ao final dela, uma estrela se posiciona com o movimento dos astros. Entre outras duas,
dando a impressão de se estar crucificada. Olha da onde que apareceu a história da crucificação. Assim, ela permanece por um tempo, desaparece e surge 3 dias depois. Olha para você ver que todo mundo conhece, né, essa história da crucificação, né? Diz que o nosso Salvador foi crucificado e no terceiro dia ele ressuscitava, né? Que na verdade ele nunca morreu, ele nunca foi morto. Mas aqui pode ver que aqui eu vou ler aqui de novo para você ver. Assim, ela permanece por um tempo, desaparece e surge 3 dias depois. Os 3 dias do Salvador, né? Que diz eles que ressuscitou, né? Olha para você ver como que é o que maldade esse Constantino fez nessa escritura. Com certeza, se ele não for um anjo caído, ele estava seguindo a ordem dos anjos caídos para poder moldar essa escritura. Os pergaminhos que estão na mão deles, né? Vamos continuar aqui. Essa leitura do céu acontece de tempos em tempos e pode ter sido o fenômeno que deu origem ao mito da crucificação e da ressurreição de Cristo. Como eu tinha falado, né? Que através dessas coisas de cabala aqui, do que eles faziam, eles inventaram essa história da crucificação. Continuando aqui, da crucificação e da ressurreição de Cristo. Não é à toa que Jesus, vou falar aqui como está no livro, né, é muito representado pelos símbolos de peixe e que este elemento está presente em várias de suas passagens. Eu vou aqui, como está aqui no livro, né, uma das passagens dele, o milagre dos peixes, que era a era de peixe, né, para você ver. Já está na nossa escritura. Você pode ver que várias passagens da escritura falam de peixes, né? O milagre dos peixes. O fato de o filho de carpinteiro ter se tornado pescador, e não é por acaso que ele teria dito: estarei com vocês até o fim da era. Traduzindo do original da Vulgata, corrompido nas Bíblias futuras, virou o fim dos tempos. E ó, você pode ver que já fala que as escrituras foi corrompida, entendeu? E como se José tinha falado nesse aqui, que os fins da era, que o nosso Salvador nunca e jamais ele morreu. E fala que ele estaria até o fim dos tempos, como foi corrompida, que fala na escritura hoje, que foi corrigida, né? Ele está fim dos tempos. E continuando aqui, e olha o que o Constantino fez, como está escrito aí do Constantino, né? Que esse vídeo é falando sobre Constantino. Vai para você ver. Constantino teve elementos demais para construir uma história fascinante. O grupo que o imperador encontrou era bastante sábio e poderia tê-lo convencido de que ele deveria se tornar um grande conquistador. Olha para você ver. Olha que, olha, esse grupo com certeza era anjos caídos que estava por detrás disso. E se o Constantino não for um deles também, que a gente não tem certeza, né, que ele era um anjo caído, mas pela maldade que ele fez aqui, quem sabe, né? O mundo estava sob o poder do lado cerebral que desperta os instintos mais animalescos e as vontades mais corruptíveis. Esse instinto mais forte estava vencendo o intelectual e o espiritual desde o pecado original, cometido por Adão e Eva, ao
provarem da maçã da árvore da vida. Como uso de instrumento psicológico, Constantino poderia derrotar esse instinto moldado à humanidade para um molde menos agressivo. Olha para você ver aqui como Constantino fez aqui, ele moldou a escritura e moldou todo o cenário, toda a vida do povo da terra, principalmente o nosso povo Yarwas, porque nos apócrifos, no livro volume 3, lá relata várias vezes que as 12 tribos eram tribos de guerreiros muito poderosos, entendeu? O nosso povo sempre foi guerreiro. E Constantino, sabendo disso, para ele imperar, para ele ter o controle de todo mundo, ele fez isso aqui. Ele fez uma maldade tão grande e para as pessoas obedecer a ele, ele moldou a nossa escritura para a obediência, para o nosso povo obedecer os algozes deles, entendeu? Os algozes, obedecer o que está escrito nessa escritura que ele próprio moldou. Vamos continuar lendo aqui o livro. Constantino poderia derrotar esse instinto moldando, ele pode ver que ele moldou a humanidade, instinto moldando a humanidade para um molde menos agressivos, embora se sofresse por reprimir os sentidos. Seus amigos e credores e auxiliaram e em troca teria onde ficar, trabalhar em sua tradição, acumular e distribuir o conhecimento, não ser mais perseguidos, observe, arquitetar o futuro e, por fim, voltar à terra que precisava voltar por haver algo nela ou por ser nela que, por algum motivo, eles defendem nascer e viver em si, nascendo nela, voltaria a ser uma linhagem pura e não simples carregadores de DNA, que lhe era peculiar. Olha que estranho aqui, né? Começaram, então, a maquinar para que o plano saísse perfeito durante séculos ou milênio. Você pode ver que foi, tipo assim, um plano muito diabólico para que o povo obedecesse essa maldita religião que Constantino criou. E através dessa moldagem, dessa religião, dessa política satânica, para que o povo obedecesse a ele. O povo, principalmente o povo Yarwas, que eram os guerreiros, que não abaixava a cabeça para ninguém. E sabendo disso, Constantino arquitetou todo esse imbróglios aqui, e trazendo todas histórias pagãs e coisas religiosas para essa escritura. Vamos continuar aqui. O mitraísmo as religiões pagãs foram proibidos livros e matérias históricos proporcionalmente perdidos, queimava pistas, capilaram a Vulgata, tirando dela os livros que chamaram de apócrifo. Olha para você ver aqui, ó. Tiraram os apócrifos, que a gente fala, o povo não acredita, né, que o sistema religioso satânico ensinou que os apócrifos não era confiável. E na verdade os apócrifos sempre teve junto com as escrituras, principalmente os pergaminhos, né, originais,
que hoje não existe mais, não existe, não é que não existe mais, não está nas nossas mãos, mas eu acredito que esses pergaminhos ainda chegam nas nossas mãos. Tenho certeza disso. Os originais, não essa Bíblia que, que ela é grego-romana. Bíblia, ela é grego-romana. Vamos continuar aqui. Tirando dela os livros que chamaram de apócrifo, como o livro de Enoque. Olha que forte aqui, ó. Mais uma prova que o livro de Enoque foi retirada dos verdadeiros pergaminhos da Escritura, que para nós ela não é sagrada. Tem muitas pessoas que acham ela como sagrada, como uma coisa que é sagrada, que é revisada praticamente todo ano. E por isso ela não é sagrada. E Constantino aqui, como está nesse livro aqui, Constantino moldou ela para poder dominar a humanidade, para poder dominar. Esse livro aqui, ele é fácil de encontrar. Que vocês, quem tiver, ler esse livro é muito bom, muito forte. Vamos continuar aqui. Como o livro de Enoque, por eles comprometerem a lenda do Messias. Por isso que ele foi tirado, para não comprometer a lenda do Messias, para não comprometer da tal qual era contada. Olha, mantiveram os pergaminhos do Tanakh e escreveram uma versão para um Novo Testamento. Deram origem à Bíblia. Olha para você ver como que ela foi dada origem. O Constantino que deu a origem a essa escritura, a Bíblia. A Igreja Católica apareceu, mas o próprio Deus cristão foge da doutrina moral que essa igreja professa. Aí denunciando a Igreja Católica. No Antigo Testamento. Vou ler como está aqui, ó. Como no início que eu falei com você que o nosso povo, as 12 tribos, eram guerreiras. Eu não sei quem lê as histórias antigas do Brasil, falando sobre os índios, e você pode que lá fala que eles eram guerreiros nato, e eles não iam abaixar a cabeça assim à toa para o Constantino. Só que, como fala, ele não estava só, né? Tinha anjos caídos junto com ele. E ele moldou essa escritura que hoje agora se chama de Bíblia, que é grego-romana. Vamos continuar aqui a leitura. Deus instrui seu povo à guerra. Ó, no Antigo Testamento, vamos falar que como está aqui no livro, Deus instrui seu povo à guerra, a guerrear, e não se resignar e não guardar posses. Para você ver, não é à toa que ao criarem Jesus, olha para você ver aqui, não é à toa que ao criarem Jesus Cristo, colocaram entre seus ensinamentos mensagens de obediência aos mais fortes. Olha para você ver como essa Bíblia que está na nossa mão, foi moldada para a gente obedecer uma hierarquia maligna, uma hierarquia religiosa e política. Olha, eu vou ler aqui de novo para você ver aqui que não é mentira esse livro. Olha para você ver aqui como eles fizeram para poder amansar a humanidade. Principalmente os iateus, os iarras. Os iarros eram guerreiros. Você pode ver em vários filmes de Hollywood lá, tem os índios lutando com os americanos lá, os índios americanos. Você vê que eles eram guerreiros. E os livros antigos da história do Brasil contam como os índios lutaram, guerrearam. Você entendeu?
Olha o que eles fizeram para amansar a humanidade. Aí tá aqui, ó. Deixa eu ver, escrito em grego. Igreja Católica, posse de... Não é, ó, que você viu, vou repetir de novo. Não é à toa que ao criarem Jesus Cristo, ó, ao criarem, olha para você, é a história de Jesus Cristo, uma história, eles criou esse nome aqui, Jesus Cristo, ó, você vê a história, de muita aquela história, tem muita história que ele foi criada por eles. Colocaram entre seus ensinamentos mensagens de obediência aos mais fortes, em nome da paz que espera o Senhor. Que o Novo Testamento romano, escrito em grego, deveria substituir o antigo Hebreus e o escrito em hebraico, a língua santa, que na verdade não é esse hebraico hoje moderno, né, que é o Yiddish, era o hebraico que era Iatê, que sabemos disso agora, né, que o nosso povo falava Iatê, o hebraico antigo, o aramaico antigo. E você pode ver aqui que devia substituir o antigo hebreu e escrito em hebraico, a língua santa, preservar a busca de pessoas pela virtude que os que propagava a fé cristã promovia era imperativo, mas dificultar o alcance dessa virtude também era. Com Constantino tendo alcançado uma grande vitória sobre os Magêncio, e alegando dever-se o fato à ajuda dos deuses cristãos, recebia primeiramente através de uma visão. Ninguém iria resistir a acreditar que a nova religião que surgia, ou cristianismo, que essa religião cristianismo aí, ela é muito macabra. Eles não contam como que essa religião, ela queimou muitas pessoas que não abaixavam a cabeça para essa religião. Muitos dos nossos foram mortos, queimados vivos. Muitos jafetitas, né, os brancos também, que não aceitavam essa imposição do cristianismo de Constantino, e foram os mortos queimados vivos, queimados, enforcados. Essa religião satânica de Lúcifer é inventada por Constantino. Continuando aqui, era o caminho para a salvação que se apontava o imperador, que adorava o deus Sol invictus. Olha, aqui fala que ele adorava o deus Sol, ele sempre adorou o Sol. Você pode ver que tem naqueles negócios da Igreja Católica, sempre tem um Sol como os símbolos deles, entendeu? Esse Constantino, ele adorava o deus Sol, Invictus. E continuando aqui para finalizar esse livro aqui, e foi um videozinho pequeno para poder passar para vocês aqui como a escritura que está nas nossas mãos hoje, não podemos confiar nela 100%, porque ela foi redigida por esse Constantino, e não só ele, esse aqui é um dos que moldou, ele que foi o idealizador, mas teve os papas também, que teve vários concílios, e ainda tem até hoje, né, para poder modificar ela, porque ela é corrigida, acho que ano em ano, pelo jeito. Aí ficou assim, que o imperador que adorava o deus Sol invicto, aparecia-se dizendo convicto ao cristianismo. Seria mais do que um álibi perfeito para carregar os outros de sua congregação religiosa para o mesmo caminho.
Você vê que ele arrasta todos pelo mesmo, todas as religiões pelo mesmo caminho, pelo mesmo caminho do paganismo, que ele pegou todas as coisas pagãs de outras nações que eles invadiam, né? Que o Império Romano na época era fortíssimo, e eles traziam para dentro da Escritura. Até mesmo os pagãos se impressionavam e se renderia à servidão que estava por trás disso. Um Deus poderoso tocou e abalou o vil imperador. Viver em Cristo seria o bem maior. Olha para você ver. O Yin Yang é a única alternativa para as sociedades ocidentais para estabelecer a harmonia, o regozijo e a felicidade plena com a camuflagem de elementos da cultura religiosa praticada na Europa. Todas essas politeístas, até mesmo as elites, se curvaria ao cristianismo com o passar do tempo. Que a gente vimos, todos abaixou a cabeça para essa religião satânica do cristianismo. Todos, em a hierarquia, todas as elites também, todas as elites abaixou a cabeça. Que também isso não morria também, porque se a pessoa não aderisse ao cristianismo, era enforcado ou queimado vivo. E ele dizia que você era bruxo, e então eles tinham que te queimar ou te enforcar. Assim procediam os reis e os nobres, os quais não abriram mão dos seus deuses, mas mantinham isso em segredo, para que o plano do Constantino funcionasse, e estaria ele de alguma forma obtendo vantagem com a aliança, ou com medo do imperador. E a paz reinaria nos impérios, tá vendo? Para ninguém se opor ao Império Romano de Constantino, ele moldou a Escritura para as pessoas, para a obediência, obedecer o cristianismo, obedecer essa religião satânica de Lúcifer. Entendeu? Que o nosso povo, como eu já li vários livros antigos da nossa história, por isso que chamava o nosso povo de bravo, chamava o nosso povo tipo de bicho do mato, porque eles eram guerreiros, eles não aceitavam essa religião que Constantino criou e estava impondo no mundo inteiro. E isso eles foram à guerra porque eles eram guerreiros, mas infelizmente eles foram vencidos porque eles desobedeceram ao nosso Salvador. Na verdade, eles também enfrentaram o nosso Salvador. Na live anterior de Josias e Rodinei, fala bem claro lá que Jacó lutou contra o anjo, como está escrito na Escritura, mas lutou com o próprio Yahushua. E vamos continuar aqui. E com medo do imperador, e a paz reinaria no império. Se todo buscasse a paz entre os povos, e chamada paz de Cristo, não oferecia resistência aos abusos que os monarcas, para você ver, a paz de Cristo não oferecia resistência aos abusos que os monarcas cometiam, agiria com mortos-vivos. Hoje não está a mesma coisa? Olha esse problema sanitário que nós estamos enfrentando. Os caras decretam para fechar as lojas, você tem que obedecer. Os caras decretam para você usar máscara, nós obedecemos. Isso aí tudo veio lá de Constantino, essa moldagem, e principalmente com a religião. Se você não obedecer o seu pastor, se diz pastor, o seu bispo, você é um demoniado. Você tem que obedecer a risca a eles. Você entendeu? Se é 10% do dízimo, você tem que dar o 10% do dízimo.
que sabemos que é errado. E veio de Constantino essa moldagem, tipo uma lavagem cerebral, o povo obedecer essa religião satânica de Lúcifer, essa república satânica. E vamos continuar aqui no livro. E essa paz reinaria nos impérios. De, se todos buscassem a paz, tá vendo? Entre os povos, a chamada paz de Cristo não oferecia resistência aos abusos que os monarcas cometiam. Agiria como mortos-vivos, como está agindo hoje o povo, mortos-vivos. Porque o cara me decreta que não era decreto não é lei. O cara me decreta uma coisa e o povo obedece, o povo não vai às ruas lutar. Por quê? Tem que obedecer, né? Vivendo uma existência significante à espera da morte e de eternidade desvendia por mortais. O político entendeu que o Frei desertou da ordem religiosa em que foram iniciado, quis dizer que o cristianismo não passa de um grande plano político. Olha para você ver, olha que forte. Não passa de um grande plano político para criar um estabelecimento e governar os que fossem viver nele. Olha que forte, rapaz. Olha, vou ler de novo. Essa aqui é muito forte, como eu falei para você. Eles criaram, eles moldaram, fizeram essa religião satânica para as pessoas obedecer e obedecer. Olha, eu vou ler de novo para você ver. O público entendeu que o Frei desertou da ordem religiosa em que foram iniciado, quis dizer que o cristianismo não passa de um grande plano político para criar um estabelecimento e governar os que fossem viver nele, nesse sistema político religioso satânico que é de Lúcifer. E tem pessoas de arro, cegas, que brigam por político. Olha para você ver aqui. E por religião também. E por religião, assegurando para si os que estavam por trás do plano. Muita fartura e poder. Na verdade, fartura na mesa deles, né? Na mesa desses satânicos aí, religiosos e políticos. E o povo perecendo, passando fome, no mundo inteiro. Segurando, mas que, por outro lado, o tiro saiu por um pouco pela culatra, que já um pouco um pouco yin-yang. A personagem, a personagem Jesus, as palavras a ele creditadas, a mais o provérbios e as passagens atribuídas aos outros profetas expostos na Bíblia. Instrui com tamanho valor e com total sinceridade, quanto ao processo de libertação da maldade por trás da religião. Olha, gente, que isso! Olha, com tamanho valor e com total sinceridade, quanto ao processo de libertação da maldade por trás da religião. Olha quem defende a religião. A religião é coisa satânica, gente. Acorda. Acorda, povo Iarvas. Acorda, povo brasileiro. Que a religião e a política é coisa satânica. Gente, pesquise. Depois de divulgar o livro, estou aos evangelizadores para se safarem do erro. Pontua o capítulo que aterroriza como o apócrifo de João. Olha o apócrifo de João. Já o yin já aqui. Para com eles amedrontar e desestabilizar os fiéis. Então, porque a religião, ela trabalha no medo. A religião, ela trabalha para a pessoa obedecer, fala que você vai para o inferno. Se você não dá o dízimo, o cortador migrador vai entrar na sua vida. Fiquei 10 anos numa instituição religiosa, eles falavam isso pra gente.
que se você não dá o dízimo, se você não dá a oferta, você está desobedecendo o Deus, né? O Deus deles, né? Que é na verdade, né? E isso aí, galera. Deixa eu continuar aqui, terminando aqui essa parte aqui. O consumismo que no tempo daquele palestra... Não, anda aqui. Eu me perdi, peraí. Para com eles amedrontar e desestabilizar os fiéis, além de desviar a atenção deles para as respostas a seus medos, que se encontram no próprio livro. Tá vendo que se encontra no próprio livro. A Bíblia dos Romanos. Olha para você. A Bíblia, entre aspas, dos Romanos se tornou ao mesmo tempo veneno e, sem querer, os idealizadores antídoto. Olha para você ver. Bíblia dos Romanos, bem claro aqui. O comunismo, que no tempo daquela palestra clandestina fazia as pessoas prisioneiras de pertences ou de costumes, e com isso obediente ao poder econômico. O sistema religioso estava livre de vir seu rebanho ser carcomido por eles. Uma reflexão aflorava: crer em Deus forma um escudo para os crentes, e as palavras, ensinamento atribuído a Jesus idem, sejam ambos ficção ou não. E essa segurança que manteve viva o chama do fogo da liberdade, e nunca a ganância ao ouro ou dinheiro, ou a perda de valores morais considerado ultrapassado. Gente, vocês viram aqui, né? O que está escrito nesse livro. Um livro simples, que tem muitas coisas importantes. Leia esse livro, que vocês vão entender bastante. E por hoje é só esse vídeo. Foi muito grande, né? E teve que ler essas passagens aí. E agradeço a vocês aí por vir, quem vai assistir esse vídeo. E um abraço a todos aí. E até o próximo vídeo. Tá bom? Fica na suficiência do nosso Salvador Yahushua. Tchau, tchau.